Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vozes Negras na Saúde. Eu sou a Maria. Eu sou a Letícia. Eu sou a Mavi. Hoje nós iremos abordar sobre a saúde das mulheres negras. Estamos aqui com a nossa convidada, pode se apresentar. Olá, prazer, eu sou a Kelly, eu sou mãe da Letícia e do Rafael, né, agradecendo aqui primeiramente as meninas pela oportunidade na participação dessa entrevista e, lógico, essa troca de experiência. Que vai ser boa. Com certeza. Conte um pouquinho pra gente como foi a sua questão da maternidade, como foi seu pré-natal, o atendimento no hospital. Conte um pouquinho pra gente a sua história. Gente, tem histórias, né? Eu falo que eu fui privilegiada, né, em poder ter duas situações diferentes, né? Diferentes situações aí de gestações, né? Eu sou mãe de menina e mãe de menino, né? E por incrível que pareça, por mais que o pai seja a mesma, que a mãe seja a mesma, eu falo que são situações totalmente diferentes ali, o dia a dia com relação à gestação, né, o nascimento. É tudo muito diferente de um para o outro. E assim, contando um pouco aí né, de como, né, um pouco da minha história, de como eu descobri que estava grávida, né, o da Letícia, até então, por isso que eu falo, são duas situações que eu vou expor aqui, que são situações totalmente diferentes uma da outra, né? Que eu acabei, né, vivenciando. O da Lê, por incrível que pareça, desde os meus 15 anos de idade, eu sempre fui muito de planejar na minha vida. Tudo eu sempre planejei, né? E assim, eu tinha muito esse sonho de ter o meu primeiro filho aos 25 anos. Né? Sempre fui muito determinada com tudo que eu queria. Independente de estar casada ou não, eu queria ter o meu primeiro filho aos 25 anos, que era algo que eu desejava para mim, na minha vida. E assim deu muito certo, né? Então, assim, a Letícia foi muito bem planejada, principalmente na minha cabeça. Nada do meu marido não foi. Nada do meu marido não foi, que assim, para ele foi uma surpresa. Mas na minha cabeça, sim, né? Deu muito certo da gente já estar casado, enfim. E, assim, quando eu decidi que era o momento, né, de engravidar da Letícia, né? Eu me preparei, eu já estava me preparando há muitos anos, né? Então, assim, para mim aquilo ali foi uma surpresa muito grande, foi um presente. Porque para mim foi uma realização de um sonho, né? Uma conquista minha. Né, de vir dessa questão anterior, de ter planejado, ter toda essa situação por trás, né, esse sonho realizado, e deu muito certo, né? Diferente do Rafael, por isso que eu falo, aqui em toda entrevista a gente vai ter duas situações, gente, totalmente inusitadas. Diferente do Rafa, que o Rafa, assim... eu descobri a minha gravidez, o Rafa não foi planejado, não foi, né? Mas uma coisa eu falo, filho, se a gente planeja demais, a gente acaba colocando outras situações, outras prioridades na frente e a gente vai deixando sempre em último plano, quando na verdade não deveria, né? Porque a gente está falando de algo que é para a vida toda, gente. É um filho, você tá entendendo o que é um filho? Então, tem situações que a gente hoje é obrigada a colocar na frente, o qual não deveria, né? Então, assim, o Rafael, ele veio de surpresa. Gente, como que eu descobri que eu estava grávida do Rafael? Fui fazer meu exame de Papa Nicolau. Simplesmente fui fazer meu exame de rotina, voltei grávida. Eu falei, como assim? Como assim, gente? Eu saí da sala, do consultório, totalmente desnorteada, porque o que eu falei, tudo no início, pra mim, tinha que ser tudo muito bem planejado. Não estava no plano. E não estava nos planos de ter o Rafael ali naquele momento, entendeu? Então, assim, a vinda do Rafa na vida da gente foi uma surpresa do início ao fim. Vou te contar por quê. Então, assim, então foram situações totalmente opostas aí com relação a uma gestação que foi muito bem planejada na minha cabeça, lógico, né? E a do Rafa não, que veio de surpresa. Então, assim... O Dalê, voltando aí um pouco, né, vamos começar lá pela Letícia, nesse período, né, eu já estava trabalhando, né, então, assim, a parte de trabalho, né, aquela rotina do dia a dia,
né? É lógico que tem toda uma adaptação, né? Essa parte de aceitação com relação à empresa onde que eu trabalhava foi muito bem recebida, tá? Eu não tive problemas nenhum com relação a isso, né? Pra contar também, engraçado que assim, né? Eu me senti desconfortável no momento em passar a notícia, em contar para os meus gestores ali sobre a minha gravidez, quando na verdade não deveria, né? Mas eu me senti desconfortável, porque na época, isso estou falando há 19 anos atrás, tá, gente? Na época, eu trabalhava no departamento pessoal, eu trabalhava ali no RH, então eu lidava com pessoas todos os dias, né? E eu sentia e eu ouvia dos funcionários, a gente tinha muitas funcionárias ali, meninas, né, mulheres inclusive, que relatavam essa questão da dificuldade, da aceitação da mulher no trabalho, dessa questão dela ter que se ausentar ali, porque, queira ou não, a partir do momento que a gente gera um filho, que coloca um filho no mundo, muita coisa recai contra a mãe, né? Sim. Porque a mãe tem que estar ali presente, é uma consulta, é a mãe que tem que parar tudo que ela está fazendo, né? Para levar o filho uma consulta, para levar... Enfim, muita coisa recai hoje sobre a mãe, ainda, infelizmente, né? Então, assim... Quando, na verdade, deveria ser muito bem dividido entre, né, a figura masculina do pai e a mãe. Sim. Né? Mas eu vejo essa sobrecarga muito grande hoje, inclusive, na figura feminina. Então, assim, e aí, quando eu estava grávida, que eu tinha que contar ali para os meus gestores, eu me senti desconfortável, porque eu já tinha a visão interna da empresa, de como, né, eles tinham esse conceito com relação à funcionária que ia comunicar sobre a gravidez e tudo mais. Então, essa parte foi muito desconfortável para mim, foi muito. Porque eu sabia que ia ter uma certa resistência, né, com relação às minhas ausências de consultas, né, principalmente depois que o neném, né, que viesse a nascer também tinha, né, obrigatoriamente as ausências de consultas, retornos, enfim. Então, isso foi bastante desconfortável com relação à parte profissional, né, foi mesmo. Mas, assim, eu nunca que deixei de executar qualquer situação na parte de executar meu trabalho por, eu estou grávida. Não, eu fui até o final, né, da minha gestação, tanto que o pessoal falava, Kelly, você tem que se ausentar, Kelly, já está na hora de você parar, porque daqui a pouco o neném vai nascer aqui, ó, já estão preparando plaquinha de patrimônio para colocar na sua filha, entendeu? Mas porque foi devido a toda a assistência que eu tive, familiar, inclusive, né, não só familiar, mas as questões de médicos e tudo mais, eu estava ali me sentindo segura e preparada para me continuar indo até o final. Isso com base nas minhas 2 gestações. Então, eu tive esse apoio, né? Então, assim, me senti muito segura desde o início, né? Aí, até o final ali, lógico, quando foi para parar de fato, eu parei porque era necessário. E o parto? Conta pra gente como que foi. O parto, gente, vamos lá. Foi normal, cesárea, foi marcado, foi de repente, chegou de madrugada? Vamos lá, 2 situações. Deixa eu contar um episódio. Quando eu falo que a vinda do Rafa na minha vida foi surpresinhas do início ao fim, porque de fato foi mesmo. Assim, o da Letícia foi muito tranquilo, tudo ocorreu de forma muito tranquila. Agora, o Rafael. Gente, o Rafael foi o seguinte, eu, né, lógico, fui lá fazer meu exame de Papa Nicolau, voltei grávida, né, e assim, com 8 meses ali, 8 meses já de gestação do Rafael, até então eu tinha diagnóstico de menina. Pra mim, então, eu achei, gente, que esse trem só ia acontecer em televisão, em novela, na vida real, nunca tinha, né, próximo de alguém que
tivesse tido essa experiência. E eu fui premiada, gente, por incrível que pareça. Aí né? você fez ultrassom. Não, até então, fazendo todos os processos, né? De pré-natal, exames, imagens 5D, 3D, o que tinha na época eu fazia, né? Porque, assim, toda situação que tinha oportunidade, eu ia lá fazer os exames, né? Pra verificar como que tava a minha gestação, né? Nem estava tudo bem. E aí, por fim, né, eu fui em uma renomada clínica que tem aqui em Campinas. Não vou citar nome, porque não é o caso aqui, né? Mas até então, pra mim, na época, descobri o sexo do meu bebê. E fui lá. Então, assim, eu vou falar, foi despreparo da médica? Não sei. Foi situações de repente, muita pressa na questão do atendimento. Eu não sei o que foi. Só que até então, eu recebi o diagnóstico que eu estava grávida de uma menina, né? Tenho as filmagens, tudo bonitinho, nome gravadinho, Rafaela lá nas imagens, enfim. Gente, beleza. E fui fazendo todo o meu trabalho na minha cabecinha, eu fui cultivando aquilo, né? Que eu grávida de uma menina, poxa, legal, não sei o quê. Então tá, me preparei para ter a Rafaela, em tudo, né? E aí, por incrível que pareça, em uma determinada situação que eu tive que retornar uma consulta para levar um desses exames de imagem, né? O meu médico, na época que eu fazia esse acompanhamento de imagens, né? Ele não estava, ele precisou se ausentar nesse período, né? E aí tinha um médico substituto lá, no lugar dele. E aí, lá ele fazendo, né? Todo passando o aparelho ali, e aí ele falou assim, e aí, como é que tá a nossa neném, né, nossa Rafaela, não sei o que, tá tudo bem, doutor, não sei o que, e eu deitada lá, meu marido sempre do lado, né, tá tudo bem, doutor, tô ansiosíssima pra Rafa nascer e tudo mais, e aí, né, eles são muito expressivos, né, eu acho barato. E aí, ele ali fazendo o processo de imagem ali, ele começou, né? Gente, o corpo fala, né? O corpo fala. E ele começou a falar nas expressões dele. E eu deitadinha, só observando. E eu tô assim, doutor, tá tudo bem? E ele, nossa, ele fechou. Eu falei, misericórdia. Ai, eu falei, doutor. Falei, você tá me deixando preocupada. Falei, doutor, tá tudo bem, doutor? Ele falou assim, Kelly, você vai me desculpar. Gente, aquilo, meu coração. Nossa. Tava saindo da boca. Eu falei, e ele falou, Kelly, então, eu posso estar muito enganado, mas esses anos de medicina que eu tenho, não vai me enganar. Eu falei, doutor, o que tá acontecendo que você já tá me deixando muito nervosa, doutor? Ele falou assim, Kelly, você não tá grávida de uma menina, não. Eu falei, como assim, doutor, que eu não tô grávida de uma menina? Ele falou assim, tô falando sério. Aí ele continuou, ele falou assim, meu, isso aqui não é, você não tá grávida de uma menina, você tá grávida de um menino. Gente, o meu marido começou a rir, e eu comecei a chorar. Ele ria. Tudo comprado. Gente, como assim? Eu falei, doutor, como assim? Tudo esperando a Rafaela. Tudo esperando a Rafaela. Gente, aquilo me deu uma crise de choro, que eu não sabia se eu chorava de nervoso, de ansiedade, eu não sei o que era. Porque aquilo, a gente, quando tá grávida, a gente, né, por si só, já mexe muito com os... A emoção fica à flor da pele. E aí, meu marido começou a rir na sala, que nem um louco, assim, sabe? Porque ele vinha de um segundo casamento, já tinha um menino, ia ganhar outro, né? E como assim, já tinha uma menina, aí ele falou assim, outro menino. Gente, que desespero que me bateu. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou assim, não, Kelly, a gente vai fazer outro exame, né? Mas eu te falo, você não está grávida de uma menina, você está grávida de um menino. Gente, aquilo eu voltei pra casa, assim, agora falando da parte mais emocional. Quando a gente tá grávida, que eu falei, literalmente a gente já fica muito emotiva, né? Aquilo mexeu muito com o meu psicológico, muito. Até começar a aceitar, a confiança do médico. médico. A confiança do médico. Exatamente, houve toda uma quebra ali, né? Porque eu confiei no que estava sendo passado, não teve, né, aquela situação real, por isso que eu falo. Por erros, eu não sei, experiências, enfim, eu não sei do profissional, eu não sei. Mas, assim,
o psicológico da mãe ficou muito mexido, porque na minha cabeça eu já havia construído todo aquele mundinho cor-de-rosa, né? Tanto eu quanto meu marido, a minha filha, inclusive, a Letícia já estava fazendo planos com a irmãzinha que ia chegar, né? Então, assim, foi uma notícia que mexeu com toda a estrutura familiar na época, né? Então, assim, na minha cabeça, eu tinha perdido uma filha. Sim. E até começar a entender e aceitar no meu psicológico que eu estava grávida de um menino, não foi fácil. Não foi fácil, né? Porque mexe muito com a cabeça da gente. Até a gente conseguir virar a chave, não foi fácil. Mas, assim, graças a Deus, hoje o Rafa tá ali, nossa, a nossa alegria. Mas, gente, situações que eu achava que não só acontecia em novela, que nunca ia acontecer comigo, e aconteceu, né? Outra situação, né? Contando aí, voltando um pouco sobre a minha experiência de gestação com a Letícia, né? Eu via muito, né, na TV e tudo mais, situações de relatos de trocas de neném e maternidade. Sim. Eu via muito isso. E era uma coisa que eu, como mãe de primeira viagem, tinha pavor que isso pudesse acontecer comigo um dia. Gente, parece que quanto mais a gente tem medo, mais o negócio atrai. É sério, quanto mais a gente tem medo, mais parece que a gente atrai essas coisas. E aí, assim, as minhas duas gestações, é que eu falei, o meu marido, a todo momento, ele sempre me acompanhou, né, em todas as consultas que a gente teve, ele sempre estava presente na questão de quando houve o nascimento dos meus 2 filhos, né, ele sempre também esteve presente, que eu queria que ele participasse, né, eu acho muito importante essa presença do pai, estar ali junto, né, principalmente porque é um momento mágico para ambos, né, não só para a mãe, mas para os dois. E essa experiência deles poderem ver o nascimento do filho, poder presenciar isso, é algo que vai levar para a vida, né? É algo que leva para a vida e é um momento mágico ali para os dois, Enfim. E aí eu sempre brincava com ele. Eu chamo ele de Vitinha. Eu falava, Vitinha, pelo amor de Deus, quando você estiver lá na sala, né, que o nosso neném nascer, você olha bem todos os detalhes dele. Cada detalhezinho, assim que o médico... Ai, que bom que ele surgia assim. Você, por favor, olha todos os detalhes. Porque eu morro de medo de receber depois um neném que não é meu. E aí, gente... Ai, não deu outra. Não deu outra. Não, pode acreditar. Foi real. A Letícia, até então, eu só tive contato com a Letícia. A Letícia, eu dei entrada nela lá na maternidade, na época, de manhã, né? A equipe tentou induzir o parto e tudo mais, né? Eu já estava tendo dilatação ali. Enfim, entrei de manhã ali e fui ter a Letícia lá por volta das 17 horas, 17, qualquer coisa lá, enfim. E até então a gente, né, eu muito ansiosa, porque era a minha primeira filha, fiquei nervosa. Gente, por incrível que pareça, eu não fiquei nervosa. Eu só tinha medo que algo, né, pudesse dar errado e tudo mais, a insegurança, né, acho que de qualquer mãe, de qualquer pai aí, né, essa preocupação com a integridade do neném. A gente que é mãe, a gente nem se preocupa com a gente, por incrível que pareça, gente. É verdade. A nossa preocupação toda está voltada ali no neném que tá para vir ao mundo. E assim... né, eles induziram ali, romperam a bolsa, mas nada, até então, nada da Letícia querer nascer e tudo mais. Me colocaram soro, mãezinha, vai caminhando. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. A equipe até então muito bem acolhedora. Em momento nenhum, eles deixaram de dar aquela atenção, né, como gestante, como mãe, nada. Então, assim, a atenção foi muito boa. E até então... eu gostaria de ter tido parto normal, mas infelizmente eu não tive, né? Eles tentaram até... Eu achei bárbaro, porque a paciência que eles tiveram com todo o processo, aquela atenção de estar acompanhando, de saber que está tudo bem com o neném, tudo bem com a mãe, foi muito bacana. E assim, a todo momento, eles brincavam com você, né? Te deixavam muito mais à vontade ali, né? Para que você tivesse a melhor experiência, e de fato foi mesmo. E assim, indo para a mesa... né, pra gente tentar induzir o parto, não houve sucesso ali, porque a minha estrutura física era muito pequena, então, assim, o neném não tinha passagem,
né? E aí eles falaram, mãezinha, então, a gente tentou de tudo. E de fato tentaram mesmo, gente, foi um barato. E assim, eu queria ter tido a experiência de normal, mas enfim, não tive. E assim, vamos ter que transferir você lá para a sala de cirurgia, a gente vai ter que seguir com a cesariana. E assim foi feito com relação a Letícia, né? Mas assim, gente, eu não tenho o que falar com relação a isso. Mas enfim, voltando lá. A Letícia nasceu, né, à tarde, e eu só tive contato com o meu bebê, né? Eu fui lá pro quarto, eu tive essa oportunidade de ter mais 2 mãezinhas lá no quarto comigo na época, né? Então, assim, a gente ali estando dentro do próprio quarto, já começa a ter aquela troca de experiência. Eu, por ser mãe de primeira viagem, né, tinha situações de mães ali que já tinham sido neném. E ali já começa toda uma troca, né? Aquele acolhimento delas, aquelas dicas de como fazer e tudo mais. Porque, gente, de fato, não é fácil você ter ali um serzinho lindo, maravilhoso no seu colo do dia pra noite e você não sabe por onde começar. Não é, de fato. Eu não tive nenhum treinamento com relação à parte gestacional, né? Esses grupos que hoje tem muito e tudo mais. Não porque, de repente, eu não tivesse acesso ou situações de convite que me proporcionasse essa troca de experiência. Mas devido àquela correria mesmo do dia a dia, de trabalho, tá tendo que vir em primeiro lugar e tudo mais, outras obrigações. Mas, assim, quem tem oportunidade, que participe. Essa troca de experiência é muito importante. É muito importante. Prepara, né, a mulher. O preparo, exatamente. Porque, gente, é assustador, digamos assim, quando você tem o seu primeiro filho, que você tá recebendo ele nos braços, que você não sabe por onde começar, né? Não sabe. Aí você vai amamentar. Até então, gente, eu não tinha, até então, nunca que tinha saído leite. Do meus seios nunca tinha saído. O meu leite saiu quando eu coloquei a minha filha, que ela colocou a boca. Gente, foi mágico o negócio. Incrível. Eu falei, como assim, gente? Cara, então eu falo, até emociona, porque, gente, é uma situação que é irreal. Você não consegue explicar certas situações quando você é mãe. Não consegue. E assim, quando trouxeram, né, que eu estava lá no quarto, eu ainda não esqueci da história da troca do neném. Quando eu estava ali aguardando, né, receber a Letícia pela primeira vez, para ter essa experiência, né, de colocar ela para amamentar pela primeira vez, eu estava lá no quarto, aí vem a enfermeira. E quando a gente, né, quando eles nascem, né, vem toda aquela identificação, né? Tem uma pulseirinha que eles mostram, a mãezinha tá aqui, essa é a sua identificação, coloca no bebê, essa aqui, os números todos iguais, ok? Tudo bem. Tá, fui pro quarto lá esperando eu trazer o meu neném ansiosa, gente, pra ver aquele rostinho lindo de novo, né? Quando ela chegou, né, a Letícia, primeiro, a Letícia, assim, ela é branquinha. Estamos olhando pra nossa coleguinha aqui da mesa. Rostinho branco, nasceu, parecia uma pecinha de presunto. Tão rosa que era, gente. E aí, quando a enfermeira chegou com o neném nos braços, que eu já olhei, eu falei assim... Ela veio me entregar, mas eu falei assim... Ô, doutora, esse aí não é o meu neném. Ela falou assim, como assim, mãezinha? Eu falei, não, doutora, não é o meu neném. Eu já olhei, porque, gente, era o medo, né? E assim, você tenta pegar todos os detalhes. Eu falei assim, não é o meu neném. Ela falou, como assim não é o seu neném? Eu falei, não é. Eu falei assim, primeiro, a minha filha... nasceu uma menina, doutora. Eu fiquei assim, em pasma, né? Porque trouxeram um nenenhado. Eu falei assim, eu tive uma menina, a Letícia. E você tá me trazendo... É um menino, isso aí é um menino, né? Gente, me trouxeram um menino, né? Que assim, vamos falar um pouco de tonalidade de pele, de tom de pele. Mais escuro. Ele tinha... o neném que veio tinha a minha tonalidade de pele, né? E era um menino. E não trouxeram pra mim uma menina, não trouxeram a minha filha. Eu falei assim, não é meu. Eu falei, esse bebê não é meu. Ela saiu do quarto assim, meio assustada.
aquilo, nossa, meu coração já não batia mais. Porque você ficava se perguntando, meu Deus, onde Porque é que levaram minha onde filha? isso? Meu A Deus. pergunta que não queria calar, aonde estava minha filha? Sim. Entendeu? Com toda Quem certeza. já, que quarto, né? Porque, gente, ali um monte de mãe, né? E cadê a minha filha? Enfim, daqui a pouco, né? Passados uns 10 minutos, ela retornou Com o seu pacotinho. com o meu pacotinho Gente, no quarto. seu coração... Maria. Gente do céu. Eu falo que parece que quanto mais situações de medo e insegurança que a gente tem, mais a gente acaba atraindo. Mas foi assim, foi algo que foi corrigido ali, né? Até hoje eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, né? Eu fico feliz, sim, que assim como eu, a outra mãezinha tenha recebido o neném, que era dela, né? E que no final deu tudo certo Ai, ali. que bom. Ai, Kelly, me fale sobre a sua experiência na amamentação. E como que foi? Então, falando um pouco sobre essa questão aí do primeiro contato que eu tive com a Letícia, porque quando a gente tem o nosso primeiro filho, né, tudo é muito diferente, né? Tem muita questão da parte da insegurança, né, de como lidar com todo o processo, né? E diferente do segundo, porque no segundo você já tem uma certa bagagem, né? O pessoal costuma falar assim: "Ah, primeiro filho é muito mimado, não sei o quê. Ah, o segundo já..." Mas não é, gente, é aquela segurança que você já tem e o domínio do assunto, né? Então, assim, pra mim, a questão... Gente, amamentar é maravilhoso. Super recomendo a mãe que... Gente, que fala assim: "Ah, eu não vou amamentar o meu filho porque eu não quero ficar com meus seios caídos." Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Amamentar é a coisa mais linda do mundo. E mais importante Mais pro bebê, importante, né? gente, é um ato de amor. Gente, isso não tem preço. Você tá com o seu neném aqui no colo, com aquele olhinho lindo, brilhando, te olhando assim, meu, e sabendo que você tá sendo responsável por estar alimentando, por estar dando tudo que ele precisa. Gente, isso não tem... É mágico. É uma sensação mágica, de verdade. E assim, no início... É que eu falei, pra mim, como eu não tive esse preparo, e eu só fui descobrir como era amamentar quando eu coloquei a Letícia nos seios, entendeu? E que simplesmente o leite veio, né? Mas eu tive dificuldade, sim. Aquela preocupação em saber se o neném estava pegando direito, né? Se ele não estava só trazendo o ar para dentro, né? Então, assim, a parte de enfermagem, né? Os profissionais ali, eles me deram Te todo o orientaram. apoio. Eu tive toda a questão da orientação, de como fazer, de como colocar a melhor posição, até pro conforto, porque, meu, você tá ali com um processo cirúrgico, né? Recém-aberto, né? Enfim, então, assim... tem toda a preocupação do conforto com a mãe e com o neném. Então, assim, eles me ensinaram a todo momento de como fazer, né? Como deixar para que o neném, né, não te machucasse, porque, queira ou não, é uma região que acaba ficando muito mais sensível a fissuras, né? Sensível àquela experiência de menina. Gente, eu tô falando aqui, mas assim... As experiências que eu tive, gente. Lembrando que toda situação, né, toda regra tem uma exceção. Então, assim, a menina até então, que foi a Letícia, com a minha experiência de amamentação, era uma coisa muito mais delicada até então, né? A menina, o jeito que ela pega, o jeito é muito mais delicado, diferente do menino. O Rafael era era mais bruto, mais esfomeado, aquela coisa. Era muito diferente, cara. Era muito Os meninos diferente. são mais... Exatamente. Então, é engraçado como a gente, né, consegue mensurar essa diferenciação. Por isso que eu falo que eu fui muito privilegiada em ter essas duas experiências, porque foram situações totalmente diferentes, entendeu? Mas, assim, eu tive todo o suporte, sim, com relação à amamentação dos profissionais. E uma coisa que eu falo, amamentem sim, amamentem, que é muito importante, né? Os meus filhos, eu só parei de amamentar porque eles quiseram, né? Eles, por si só, eles largaram, né? Um determinado momento, eles não quiseram mais, né? Mas, independente disso, a questão de eu já ter obrigatoriamente tendo que retornar ao trabalho, começar a introduzir ali a parte alimentar, né, que teve essa questão, eu continuava amamentando ele sim, na medida, lógico, que eu
tinha disponibilidade, porque a questão da ausência ali no trabalho, né, dificultava bastante essa questão da amamentação, né, por mais que você se programasse, deixasse ali, né, o leite já ali para né, minha Você mãe. ordenhava? Isso, eu ordenhava e deixava ali. Não utilizei aparelhos, né? Até porque, assim, gente, eu queria ser aquela mãe que tivesse leite, assim, para tirar, ordenhar e deixar ali, para até fazer banco, né, para mandar pro banco. Gente, eu não tive isso. Infelizmente, eu não tive isso. É que eu falo, cada organismo, né, é um organismo diferente, cada pessoa tem uma diferenciação, mas era uma situação que eu queria ter e não tive esse privilégio também de ter. Mas, assim, o pouco que eu consegui tirar e deixar ali, eu deixava justamente para minha mãe, né, e fazer aquela introdução, porque, gente, o leite materno é muito importante. É muito. E faz toda a diferenciação com relação ao crescimento e desenvolvimento dos filhos. Verdade. A gente agradece muito a sua experiência aqui hoje, todas as suas palavras. Com certeza foi algo extremamente enriquecedor para o nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Kelly, você tem alguma palavra para falar para as mães? Alguma experiência? Bom, você já falou sua experiência, né? Mas você tem alguma palavra, uma palavra de apoio para elas não ficarem inseguras? Gente, tenho sim. O que eu digo hoje para aquelas mãezinhas que estão grávidas, né? Para aquelas que têm o desejo, né, de engravidar, né? E aquelas que estão aí curtindo. Gente, curta cada momento. Porque são fases, né? Assim como os nossos filhos, depois que crescem, eles, né, têm as fases deles. Mas curta cada momento, porque, gente, é uma bênção, né? Você ter o privilégio de gerar uma vida dentro de você, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, saiba exatamente, né, o momento certo, planeje, né? Por mais que tenha situações que venham de surpresinhas também, que foi o meu caso, mas a gente está falando de algo que é para a vida, né? Filhos é para a vida. Por mais que depois eles vão casar, eles vão ter os filhos deles e tudo mais, mas é um amor, assim, uma responsabilidade que você vai ter pro resto da sua vida. Verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite.